observarmos um pouco mais essa questão do sermão expositivo. Amém. Glória a Deus. Estamos de volta para observarmos um pouco mais essa questão do sermão expositivo. E eu trouxe aqui uma pequena extensão daquele mesmo texto, ou melhor, um recorte daquela mesma porção de Lucas capítulo 15, para facilitar para você. E aqui vamos pegar só duas divisões, observando de uma outra ótica diferente. Sim, não é porque o sermão expositivo vai ter a ver com o texto que você está expondo que ele só tem uma perspectiva, não. Depende, por isso que lembra que nós falamos sobre a delimitação, tanto do texto, quanto do tema, quanto do assunto, quanto do foco, quanto do objetivo. Tudo altera. É como se fosse um óculos que você põe para observar o texto. Por quê? Veja bem, se você não coloca um óculos para ver algo e o óculos for amarelo, tudo que você vê não é amarelado? É isso que nós chamamos de depende do óculos que você usa. Se você usar um óculos escuro para ver algo, tudo não vai ficar mais escuro, com menos luz? É isso que acontece. Um óculos avermelhado, tudo vai ficar mais vermelho. Então, se eu olho para o texto, buscando algo específico, aquilo vai começar a surgir mais na minha frente. E neste caso, vamos ler o texto comigo. Esse é um recorte do livro. Aqui são 2 páginas. Na verdade, essa página, continuação dessa, tá vendo? Que aqui, ó, tema, 2 atitudes. É só para preencher a TV aqui e eu não ter que ficar movimentando a página, tá bom? Por isso que você está vendo aqui dessa maneira. Então vamos lá. O nosso texto é aqui, ó, Lucas capítulo 15, tá bom? Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Só 2 versos. Lembrando que sermão expositivo é bom ter mais informações. A perícope é ideal que seja maior. 2 versos é indicado para sermão textual e sermão temático. Mas aqui é para você entender a ideia, o propósito, o objetivo. Poderia ser um sermão expositivo? Poderia ser um sermão expositivo de um tempo menor. Ou não. Pode ser que você olhe e fale, só esses 2 versos eu tenho muita informação para pregar. E eu vou ficar só nesses 2 versos. Não é proibido, não é errado. Só não te aconselho, se você estiver começando, você querer pregar um sermão expositivo em 1 ou 2 versos, num sermão de 50 minutos, de 1 hora. Pode ser que você vai ter dificuldades. Não estou dizendo que vai ter. Estou te dando uma dica. Escolha textos maiores. Mas olha o que diz esses 2 versos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Você percebeu que eu grifei algo aqui diferente? Você percebeu esses grifos aí? O que eles têm em comum? Você conseguiu detectar que relação que tem? Aproximavam-se, ouvir, murmuravam, dizendo, come, recebe. Percebeu que tem a ver com ações, com verbos? Normalmente, um texto pequeno, se você quiser observar alguns detalhezinhos, tente fazer essas separações. Por exemplo, aproximavam. Então tem gente que está se movendo em direção a Jesus. Para ouvir. Tem pessoas que estão ouvindo Jesus. E murmuravam. Tem gente que está murmurando com o que está acontecendo. Tem gente que está dizendo, ou seja, está falando algo a respeito do que está acontecendo. E o questionamento é, ele recebe, ele está recebendo, ele está aceitando. E come com eles. Jesus está comendo. Jesus está participando de refeição com pessoas pecadoras. Aí, olha só a ideia que eu te trouxe neste texto. Primeiro que você tinha 2 opções de observar.
você poderia observar os verbos ou os conectivos, que seria tipo, aproximavam-se, olha só, de Jesus e murmuravam. Olha como que faz diferença também, olha só. Aproximaram-se de. Aproximaram de quem? De Jesus, todos os publicanos e pecadores. Aqui está esse "e", é importante, ele está constatando, gerando um contraste entre os publicanos e os pecadores. Ou seja, aqui eles não são da mesma classe, não são do mesmo nível, não é o mesmo grupo. Eles estão aqui distintos. Pecadores para o ouvir. Esse "para" aqui também estaria tendo aqui uma espécie de conexão. Tipo, estão para quê? Então, para quê? Para o ouvir. Você poderia fazer um sermão só observando essas conexões. E os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Poderia aqui até colocar esse "i" aqui, que é uma outra coisa. Além de receber, come com eles. Ou seja, cumulativo. Agora já não é distinção, já é um "i" de somatória. Olha, além de receber, come com eles. Não só recebe. Que talvez tinha gente que recebia para cobrar, para julgar, para maldizer, mas Jesus recebe e senta à mesa. Isso é uma maravilha, porque nós que somos pecadores, gentios, nós vamos poder sentar à mesa e poder ceiar com Jesus. Isso é uma graça que o Senhor nos concedeu, maravilhosa. Mas observou que tem tanto aqui conectivos que pode trazer uma luz muito grande para você. Ou seja, você vai pegar um texto pequeno e quer ficar só no texto, observe essas conexões. Foi, para, então, logo, após. Movimentações no texto que são grande importância. Isso é muito importante, tá bom? Mas nós decidimos aqui observar os verbos. E os verbos eram aproximavam, e aqui aproximavam dois grupos de pessoas, publicanos e pecadores, para o ouvir. Perdão, aquela hora eu errei, tá bom? Esse "i" aqui também é cumulativo, publicano e pecadores. Não são grupos distintos, não. São dois grupos diferentes, mas que estão no mesmo grupo social, em termos religiosos. Porque Lucas capítulo 15 é um capítulo que está tratando de uma resposta de Jesus, e agora você já deve estar afiado, aos escribas e fariseus. Então a questão aqui é religiosa, é administrativa, como era a administração religiosa, quem tinha direito, quem tinha autoridade, quem era pecador, quem não era. E publicanos e pecadores estão no mesmo nível, o nível baixo, o nível rejeitado, o nível fora da religião. É os desigrejados, só que não por vontade própria, eles não tinham essa liberdade. E o evangelho chega permitindo que eles entrem e eles abraçam esse evangelho, e aqueles que estão dentro não estão querendo ficar, que são os fariseus. Para ouvir, e murmuravam, aqui o verso 2, esse "i" aqui já é uma oposição. Então, por um lado, olha só, agora veja bem, que agora nós vamos entrar na estrutura da nossa proposta, do nosso sermão. Veja bem, o verso 1 está nos falando de um grupo de pessoas diferente do grupo de pessoas do verso 2. Aí é distinção mesmo. É como se fosse uma balança. Esse está aqui, esse está aqui. Esse não pesa igual a esse. São diferentes, são distintos. Estão em posições diferentes, têm fé diferente, têm vida diferente, têm conhecimento diferente. E tem a recepção de Jesus totalmente diferente. Olha, e o texto vai mostrar isso. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Está aqui o primeiro grupo. Para ouvir. Eu vou anotar aqui a parte do lado. Para ouvir. Então, o primeiro grupo quer ouvir. Então, o primeiro grupo está ali com um bom propósito.
Está receptivo, está querendo ouvir, está querendo receber, está querendo se alimentar, está confiando em Jesus, está depositando esperança em Jesus. Jesus para eles é o Messias, é o Rei, é o Salvador, é uma esperança. Mas tem um segundo grupo. O segundo grupo murmuravam. E esse grupo é dos fariseus e escribas. Então, olha só. Nós temos dois tipos de pessoas diferentes dentro de um grupo marginalizado no aspecto religioso, tanto publicano quanto pecadores, dois grupos péssimos. E do outro lado da balança nós temos dois tipos de pessoas, fariseus e escribas, representando aqui o grupo religioso, a elite, a nata, os bons, os que têm direito de reclamar, de questionar, os que, lembram na aula passada? Aqueles que têm direito, que reclamam para si, eles são obedientes, eles têm crédito, nunca desobedeceram. Esse grupo é espetacular. Dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, beleza, vamos lá. Agora vamos separar os grupos. O primeiro grupo estava ali para ouvir. E o segundo grupo estava ali para questionar. Ou para contestar. Ou para murmurar. Então, tá aqui o nosso sermão. 2 tópicos. E esses 2 tópicos poderiam ter 2 subtópicos. Poderia ser o grupo que está para ouvir. Primeira divisão, os publicanos. Segunda divisão, os pecadores. O grupo que está para questionar. Primeira divisão, os fariseus. Segunda divisão, os escribas. Ou não, eu posso não separar eles por divisão. Tá joia? Mas percebeu que o texto está nos apresentando 2 grupos diferentes? Fernando, o texto é muito pequeno, eu vou ter argumentação? Vai ter argumentação, porque o texto é pequeno, mas o contexto é grande. Qual é o contexto? Lucas, capítulo 15, é um grande contexto. Todas aquelas parábolas vai te fornecer ideias para este texto. Algumas parábolas vai te dizer o quanto esses aqui estão perdidos dentro de casa. Tem parábola que vai dizer como que esses estão perdidos, mas que estão voltando. E poderia ser acrescentado outras passagens. Por exemplo, existe o texto que diz que os publicanos e as meretrizes estão entrando primeiro no reino de Deus do que os fariseus, do que os religiosos. Não sei qual grupo está descrito lá, mas o que acontece? Como que os ruins estão entrando primeiro? Como? É porque os ruins conseguiu receber algo que os bons não é capaz de receber. Quando Deus decidiu nos salvar pela graça, é algo que parece estranho para nós que queremos adquirir algo, porque é da parte dele, é uma dádiva, é algo dado, é algo de graça, é algo que você recebe. E aí tem gente que não, eu não quero receber, eu posso pagar, eu posso comprar. Eu não preciso que você me faça nenhuma graça, eu consigo. Só que o pecador, publicano, meretriz, era a oportunidade que eu precisava. Eu precisava dessa oportunidade, sem ela eu não conseguiria. Então por isso eu quero, eu aceito. E eles começam a entrar primeiro no reino de Deus. Primeiro do que aqueles... E outro motivo, por que os fariseus e os escribas estão entrando por último no reino de Deus? Isso os que entram, né? Você entraria em um lugar que você acha que você já está dentro? Por exemplo, eu vou falar de um caso agora que você está dentro. Você está aqui dentro do curso Homilética para Todos. Se alguém te dissesse assim, você quer entrar dentro do curso Homilética para Todos? Você vai pensar, não, eu não quero. Por que não? Eu já estou lá dentro. Você não tem que entrar quando você já está dentro. Agora, o fariseu e o escriba, neste caso, a diferença é que ele achava que estava dentro e não estava dentro. Nesse caso, você está aqui dentro mesmo, viu? Não é sonho não, pode ficar tranquilo. Vou ficar calmo. Você de fato está dentro. O escriba e o fariseu, ele não está dentro, mas ele acha que está dentro.
e, portanto, ele não quer entrar. Porque para ele já está dentro. É como se você dissesse, olha, eu vou pagar uma dívida para você. E ele dissesse, não tem dívida, eu já paguei. Só que ele não olhou o extrato da conta. Se ele tivesse olhado, tivesse percebido que está devendo, ele ia falar, pode pagar. Por isso que para pregar o evangelho, primeiro demonstramos a dívida. Você precisa deixar claro que a pessoa é pecadora. Você precisa demonstrar a necessidade da graça de Deus. Porque senão a boa nova, você chega e diz, olha, eu tenho uma boa nova para você. E a pessoa pensa, boa nova? Qual é a boa nova? Seus pecados serão perdoados. Ele, eu não tenho pecado. E portanto ele não quer a boa nova. Mas por que ele não quer a boa nova? Porque ele entende que ele não precisa dela. Então para ele não é boa nova. Por isso precisamos falar do pecado. O pecado não pode sumir da nossa pregação. Não o pecado no aspecto de estarmos em pecado, mas o pecado no aspecto de falarmos contra o pecado. Lógico que precisa ter sabedoria, sim, precisa ter cuidado, sim, mas não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar a verdade. As mazelas, os erros, as falhas, não podemos. Amém? Então, para ter boa nova, precisa ter a má informação também. Tem que ter a sentença, tem que ter a possibilidade de julgamento, o risco iminente, tudo isso. Então, nosso esboço ficou dividido da seguinte maneira, somente 2 tópicos. O tema, olha o tema é que nos direcionou, porque se eu olhar para esse texto com outro olhar, eu vou ter outras respostas. Tema, 2 atitudes diferentes diante de Deus. Está até errado aqui, tá? É diferentes, mas é porque esse livro ainda não tinha passado pela professora de português e nem eu tinha observado. Então essa versão que eu estou usando aqui não é a versão do livro que vocês vão ter, porque está na mão da minha professora de português, Starlingia, olha o nome dela. Tá lá, ela dá aula no seminário também, Teológico Evangélico do Vale, mesmo seminário que eu dou aula na cadeira de homilética. E sim, se você for de Governador Valadares, não tiver feito teologia ainda, quiser estudar lá conosco, lá não é homilética para todos e o seminário não é meu, mas eu sirvo naquela casa pela graça de Deus. Não porque eu tenho mérito, não porque eu mereço, não porque eu seja capaz, mas porque Deus tem nos concedido essa graça. 2 atitudes diferentes diante de Jesus. Os que aproximam e querem ouvir, que são os publicanos e pecadores, aproximavam. Os publicanos e pecadores ouvem Jesus. Que nós temos 2 subdivisões. Uma é que eles aproximavam e outra é que eles ouviam. São 2 atitudes diferentes, que eu posso trabalhar de forma diferente se eu quiser. Uma é a aproximação, outra é dar ouvidos. Muitas das vezes nós temos grupo de pessoas na igreja que aproximaram de Deus, aproximaram para ouvir. Eles estão ouvindo a minha pregação, eles estão ouvindo a sua pregação. Mas esse ouvir, eles só aproximaram, eles estão ali escutando, perdão. Vou mudar a palavra para não confundir com a de baixo. Eles estão ali escutando, eles estão ouvindo as batidas, a música, os hinos, os louvores, a palavra. Eles não estão ali para ouvir. Ouvir é uma coisa, aproximar é outra. Tanto é que aproximar, os publicanos e pecadores aproximavam, mas os fariseus e os escribas também aproximavam. Porque o detalhe desse texto não é aproximar, é qual o propósito pelo qual se aproxima. Porque existem pessoas que se aproximam de Jesus na igreja querendo milagre, querendo namorada, querendo casar, querendo conforto, querendo uma escolinha para os filhos, querendo fazer uma social, querendo participar de algo com propósito. Não estão errados, literalmente, mas não só devemos aproximar de Jesus, devemos ouvir. E este ouvir não é só ouvir de escutar, porque os fariseus, eles até aproximam de Jesus, mas não para dar ouvidos a Jesus. Eles escutam Jesus, mas eles não dão ouvido. A palavra não entra transformando. Eles só ouvem para questionar, só ouvem para rebater, não ouvem para seguir. Então,
Nós temos sim que ter a atitude de aproximar de Jesus. É a primeira atitude, inclusive. E se você tomou a atitude de aproximar de Jesus, já é uma excelente atitude. Já estamos caminhando bem. Mas além dessa atitude, também precisamos da atitude de querer ouvir. Agora que você está perto, chegou até a pessoa certa, agora é hora de você receber dele. Agora é hora de você aprender dele. Agora é hora dele transferir a vontade dele para sua vida, a mentalidade dele para sua vida, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de ver as coisas, tudo. Nós precisamos receber esse download de Jesus. Nós precisamos receber essa transferência de informação. E é ouvindo. É dando ouvidos ao que ele quer falar. É dando ouvidos ao que ele quer ensinar. E Jesus, por meio deste curso, está te ensinando muita coisa. Não é só homilética, não é só oratória, não é só retórica, não é só método. É também a ser um pregador equilibrado, uma pregadora equilibrada, alguém com temor, alguém que, por mais que tenha ousadia, também tem seriedade, alguém que não vai ter coragem de mentir, alguém que não vai ter coragem de manipular o povo, alguém que não vai se vender por dinheiro, alguém que vai permanecer como servo fiel, alguém que não vai pregar para transformar as outras pessoas e ser achado em falta. Porque nós, por mais que transformamos para que as pessoas estejam preparadas, nós também precisamos estar preparados. Não podemos perder a nós mesmos. Claro que não. E a segunda divisão é os que murmuram e questionam. Os escribas e fariseus murmuram. Então nós temos aqui o grupo, essas duas pessoas que estão murmurando. E murmurar é algo terrível. E aí você pode contar até sobre o povo de Israel, as consequências, o povo no deserto. E claro, irmãos, hoje tem muita gente murmurando. Na igreja tem gente murmurando. Em todos os lugares tem pessoas murmurando. Nós gostamos muito de murmurar. Os escribas e os fariseus questionam por que Jesus recebe pecadores. E Jesus, em alguns momentos, não só nessa parábola, responde por que Jesus recebe pecadores. Porque Jesus veio salvar o perdido, ele não veio salvar o achado. Precisa de salvação é quem está perdido. Precisa de médico é quem está doente. Precisa de cura é quem está ferido. Precisa de milagre é quem tem uma necessidade. Vocês lembram lá de João 2? Interessante. Os escribas e fariseus questionam por que Jesus come com pecadores. Uma coisa é receber pecadores, outra coisa é comer com pecadores. Tem uma gravidade maior de comer com pecadores. Aí, irmãos, o que vocês precisam entender? Irmãos e irmãs, sermão expositivo exige estudo para você ter argumentação saudável. Por que existe uma ênfase no comer com pecadores? Vocês lembram que Jesus, por muitas vezes, fala sobre o comer, sobre lavar as mãos? Porque nós estamos dentro de uma cultura, de um povo, que a questão alimentar, ela tem detalhes muito específicos. Lembra que o filho mais novo, quando saiu de casa, foi comer com os porcos? Isso não é só uma informação de que ele está comendo mal, não. Você tem que entender o que é porco para um judeu. Você tem que entender o que é comer comida de um porco para um judeu. Para quem está ouvindo aquela palavra, a gravidade. Porque talvez, para nós, comer comida de porcos não é nada tão ruim. Eu já comi comida de porcos. Mas calma, que não é a comida do chiqueiro. Na roça, eles cozinhavam bananas. E pensa numa coisa que é gostosa, é banana cozida, com sal, com melado. Lógico que era ali ainda limpo, acabou de sair da panela, do tacho fervendo. Tacho, tem gente que nem sabe o que é tacho, né? Mas eu sou da roça, me desculpe, tá bom? Eu sou de uma grota e Deus faz esses milagres. Sou de uma grota sem energia elétrica, sem televisão, sem rádio. Só Deus, tá? Mas o Deus que fez comigo, faz com você, está fazendo com todos nós. E não é mérito nosso,
É a graça de Deus. Nunca esqueça disso. Então aqui tem uma ênfase de comer. Comer é algo que neste contexto tem uma força grande. Fernando, como que eu vou saber essa força? Como que isso traz impacto no sermão? Você vai ter que entender isso. Se você não entendeu, você não vai expor. É lógico que não é porque você entendeu que você vai falar sobre isso. É só se tiver nexo, se tiver propósito. Ok? Mas para aquele povo ver Jesus comendo, é mais ou menos assim, olha, você pode até sentar com ele, dormir perto dele, mas comer... Só que eles não entenderam. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E neste momento deste texto, está mais contaminado os fariseus e os escribas, que estão saindo coisas ruins da boca, porque o coração tá ruim, do que é Jesus que está comendo com os pecadores e publicanos. Porque não é o que entra que contamina, é o que sai. E talvez você tá querendo me pegar agora. Eu sei. Vai ter alguns aí que tá assim, então, se o que entra não contamina, então posso beber cerveja, cachaça, uísque, vodka. Deixa eu te contar um segredo. Isso é questão até matemática. Você entende raciocínio lógico? Bom, eu sou bom em raciocínio lógico. Eu tô no meu segundo concurso público. E uma das coisas que mais me ajudou no concurso foi raciocínio lógico. Sempre fui bom em matemática e em alguns benefícios com isso. Mas sabe o que é raciocínio lógico? É o seguinte. Perceba a ideia. O que entra é que contamina. Ou o que entra não contamina. É o que sai. Aí você está pensando, então eu posso beber cachaça, cerveja, uísque, vinho. Você já viu alguma bebida alcoólica fermentada entrar e não sair nada? Meu filho, eu já trabalhei em bar antes da minha conversão e antes de eu ter autonomia sobre minha vida. Meu pai tinha um bar. Eu trabalhei lá há muito tempo. Deixa eu te falar, todo mundo que entra, bebida alcoólica, sai porcaria. O cara é gente boa. É um pai de família. Ele bebe. Aí ele já começa a querer adulterar, começa a mentir, começa a falar besteira, começa a arrumar briga. Tudo de ruim sai. Parece que a bebida, ela lava. Lava no aspecto de lavar sujeira. Pega tudo e joga pra fora. Tem gente que começa a gritar, tem gente que começa a falar palavrão, tem gente que começa a bater no esposo, na esposa, nos filhos, começa a gastar o que não tem, quer dar um de rico e gasta os bens da família, cai, machuca, quebra tudo, rala tudo. Gente, essas bebidas, elas entram e elas saem. Vocês acreditam nisso? Elas não entram só. Por isso que a glutonaria também é um problema, porque pode ser que você ultrapasse o limite e à noite sai até uns negócios estranhos quando você estiver dormindo. Então, toma cuidado, tá? Desculpa ter exagerado falando da glutonaria, mas temos que ter cuidado também, obviamente, para que não seja um nível de pecado. Mas aqui a questão que nós estávamos falando é sobre o que entra e o que sai. Fernando, este texto não está falando sobre que não é o que entra pela boca que contamina o homem. Sim, não está falando. Mas quando eu cheguei nessa parte sobre a comida, seria interessante, se houver tempo no sermão, resolver este assunto. Porque, na verdade, aqui, o que está saindo da boca dos fariseus e dos escribas é algo que contamina. E o que eles estão preocupados com Jesus, de Jesus ingerir um alimento que estaria contaminado pelo fato de comer perto de pecadores e publicanos, é que estaria contaminado. Ou seja, o que eles achou que estariam contaminados não estava, mas a contaminação está dentro deles próprios. Viu que é um textinho pequeno? 2 versos, 2 divisões, com algumas possibilidades de algumas subdivisões, mas não necessariamente. E você só está no texto.
E eu também te mostrei que você pode mencionar outros textos, mas para mencionar o outro texto, você não sai deste texto, você permanece aqui. Todo mundo vai saber que você só mencionou que o que entra pela boca não é o que contamina, para demonstrar melhor essa ênfase. Todo mundo sabe que você está aqui no comer. E é por isso que você mencionou essa outra questão. Mas não é que você saiu deste texto, abandonou este texto, mandou abrir a Bíblia lá no outro livro e ficou lá. Não é isso. Neste tipo de situação, você só retoma a ideia, você só lembra, olha, é por isso que Jesus falou isso, é por isso que o texto tal fala isso. Isso é o sermão expositivo. Nosso texto base é Lucas 15, verso 1 a 2. E acabou. Você não tem nem que ficar mandando a igreja ficar abrindo. Pode? Pode, mas não é necessário. Nossa responsabilidade é Lucas 15, verso 1 a 2. Dentro de qual perspectiva? Dentro de duas atitudes diferentes. Então, a introdução vai ter a ver com isso. A conclusão vai ter a ver com isso. Por exemplo, você já chegou em uma encruzilhada e você não conhecia corretamente o caminho? E você ficou na dúvida se ia para um lado ou para o outro? Existem encruzilhadas na vida. E certamente você já encontrou por algumas. Só que existem encruzilhadas que sabemos qual caminho seguir. E muitas vezes até temos uma noção. Aquele é o caminho. E acabamos escolhendo uma decisão errada. Mas quanto ao que vamos ver nessa noite, eu espero que você nunca escolha o caminho errado. Nós vamos ver à luz deste texto dois grupos de pessoas com decisões totalmente diferentes. E eu sei que você vai saber claramente qual decisão você precisa tomar. Existe nesse texto uma decisão que não deve ser a minha decisão e a sua decisão. Mas existe nesse texto uma decisão que deve ser sempre a minha decisão e a sua decisão. Poderia ser uma hipótese de introdução desse jeito. Conclusão. Irmãos, nós vimos duas atitudes diferentes diante de Jesus. A pergunta é: qual tem sido a sua atitude? Você tem estado entre aqueles que se aproximam de Jesus para ouvir? Ou você tem sido aquele grupo que tem até se aproximado, mas para questionar, para murmurar? Percebemos ao longo da história da fé, da Bíblia, que Deus não se agrada muito dos que murmuram. Ou, melhor, ele não se agrada nada dos que murmuram. Mas em todos os relatos bíblicos, em todo o Evangelho, é demonstrado a importância daqueles que se põem aos pés de Jesus para ouvir, para aprender, para crescer na graça e no conhecimento. E se você está aqui entre aqueles que normalmente murmuram, que normalmente questionam, Deus está te chamando a uma mudança de vida. Deus te quer entre aquele grupo que, por mais que não é bem visto pela sociedade, estão tendo algumas decisões admiráveis diante de Deus. Esta palavra não quer dizer que você deva ser como um publicano ou como os pecadores daquela época. Mas é as atitudes positivas deles que Deus está buscando em nossas vidas nesta noite. Deus quer que nós nos aproximemos dele com o coração limpo, disposto a ouvir com humildade, com reverência, com temor. E que nós aproximemos e estejamos prontos para receber as informações do céu. Deus não quer que nós fiquemos murmurando, reclamando, questionando o agir de Deus, questionando por que fulano teve oportunidade, questionando por que fulano recebeu um milagre, por que eu não. Não, nós estamos aqui para aproximar de Jesus e para ouvir. Você tomou a decisão certa, você está aqui, você já escolheu a opção de se aproximar de Jesus. A questão é qual é o propósito da aproximação. Porque no texto, ambos se aproximaram. Uns aproximaram para ouvir e outros para murmurar. Uns se aproximaram para receber e outros para atacar. Qual é a sua decisão nessa noite? Deus está te chamando para um novo tempo.
abandone a murmuração na sua vida. Isso é uma possibilidade de uma conclusão em um texto como esse. Um alvo em que está levando as pessoas a ter uma atitude mais saudável na igreja, diante da pregação, diante do corpo de membros. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso é extraordinário. Vamos ficando por aqui. Espero ter te ajudado em questões de divisões, de observações, de olhar para o texto com outras lentes, com outros óculos, com outra visão, com outro ponto de direcionamento. Isso muda o sermão inteiro, embora seja o mesmo texto. Isso é maravilhoso. Isso é a palavra de Deus se renovando. 10 sermões no mesmo texto são 10 sermões diferentes, com propósitos diferentes, com alvos diferentes. Por isso que você não pode copiar sermão de ninguém. Porque Deus vai te dar um sermão diferente, ainda que seja no mesmo texto. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, seu lar. Senhor meu Deus, supra-nos com a tua graça. Que nós, ó Deus, nunca estejamos entre aquele grupo que vai questionar e murmurar. Que nós possamos ser gratos pela oportunidade que o Senhor nos está concedendo. Que nós possamos aproveitar esse tempo de estudo, de dedicação, de preparo. Mas que não seja para reclamar daqueles que estão tendo oportunidade e nós não. Não. Mas que seja para sentarmos aos teus pés e ouvir ainda com mais atenção. Para abrirmos tua palavra e vermos detalhes que antes não vimos. Para que sejamos gratos à oportunidade que o Senhor nos está dando hoje e agora. Gratos à tua bondade hoje e agora. Senhor, eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Deus abençoe sua vida.